Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Que alegria saber que você está agora com o televisor ligado, sintonizado aqui na gente. O seu celular, o seu computador. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal, toda terça-feira, para abordar assuntos de relevância para a minha, para a sua, para a nossa fé católica apostólica romana. O programa Eclésia, na sua quarta edição, vai tratar de um argumento paradoxal, mas que acho que será do seu interesse. Aliás, é um argumento de grande interesse. Vamos somente lembrar os programas Eclésia que fizemos os anteriores. Primeiro programa tratamos do senhorio de Cristo. O segundo programa sobre a humildade de Cristo. O terceiro programa sobre a ira de Cristo. E hoje? Hoje eu queria... Nossa fé a respeito do poder de Deus é esta. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. No final do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, Jesus, antes de subir ao céu, disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Em outra ocasião, Jesus, a respeito do Pai, diz: tudo que é meu é teu. O poder do Pai é o poder do Filho. A onipotência que tem o Pai é a onipotência que tem o Filho, porque o Filho é Deus com o Pai. Mas o tema de hoje é exatamente este. A impotência de Cristo. O Cristo que não pode nada. Não é isso que você ouviu mesmo. Hoje nós vamos tratar de uma coisa paradoxal. O Cristo que é todo-poderoso, às vezes não pode nada. A impotência de Jesus. Isso decorre do mistério da encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sim, Deus assumiu a natureza humana. Mas já antes do mistério da encarnação, essa constatação da impotência de Deus, portanto, impotência do Pai, impotência do Filho, impotência do Espírito Santo, decorre de uma decisão do próprio Deus. O Deus que pode tudo, ao nos criar, nos criou com a capacidade de, a depender de nós, Ele ser impotente diante de nós. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa frase o Senhor Deus pronunciou ao criar o homem, não foi? Imagem e semelhança. Deus tem a prerrogativa de decidir, e essa prerrogativa é soberana. Ninguém pode forçar Deus a decidir. Deus é intangível quanto a essa prerrogativa, a esse poder. Ao decidir nos criar a sua imagem e semelhança, o Senhor nos criou com a capacidade de decidir. E essa capacidade Deus respeitou como respeita e respeitará sempre. Acho que vocês já estão imaginando onde é que eu quero chegar. O poder que Ele nos deu de escolher, de decidir, vós podeis comer de todos os frutos das árvores do jardim, não comais, porém, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, pois no dia em que comerdes, morrereis. Ao dizer isso, o Senhor nos confere um poder tremendo, o poder de ser fiel a Ele, o poder de ser infiel a Ele, o poder de, sem que Ele nos pressione, optarmos em favor dEle, e o poder de, sem que Ele nos impeça, de desobedecer a Ele. Pronto, aqui está uma capacidade poderosíssima, que nos acompanhará até ao fim da vida. O poder de livremente optar. Quando optamos e se optarmos contra Ele, tornará má escolha, se tornará péssima decisão. E aí, o que pareceria ser liberdade se torna escravidão. Porque quando optamos por pecar, nos escravizamos pela nossa própria decisão, pois o pecado não liberta, o pecado escraviza. Por outro lado, quando nós optamos em favor de Deus, sem que Ele nos obrigue, sem que Ele nos constranja, aí sim somos livres.
É para a liberdade que Cristo vos libertou. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Agora nós vamos a um fato da vida pública de Jesus que prova exatamente, cabalmente, que Jesus se tornou impotente, e esse fato é paradigmático e pode ser aplicado a todas as circunstâncias da nossa vida. O Deus que pode tudo respeita a nossa decisão e aí ele não pode nada. Ou ele, podendo tudo, não quer poder nada. Grave isso. Marcos capítulo 6, versículos de 4 a 6. O texto é espantoso, é assustador. Jesus está em Nazaré da Galileia. Está diante dos seus, com os quais ele cresceu. E agora, vejam o espanto dele diante da incredulidade daqueles com quem ele conviveu durante 30 anos. Mas Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. Não pôde fazer ali milagre algum. Eu vou repetir. Não pôde fazer ali milagre algum. Vou repetir. Não pôde fazer ali milagre algum. Curou apenas alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirava-se ele da desconfiança deles. E ensinando, percorria as aldeias circunvizinhas. E não pôde fazer ali milagre algum. Para nós compreendermos esse momento triste da vida pública de nosso Senhor, em que ele se sente impedido, portanto, ele está impotente, é preciso compreender a razão pela qual ele opera milagres durante sua vida pública. A finalidade dos milagres ou é para despertar a fé nos incrédulos, ou é para fortalecer a fé naqueles que já creem. Tanto num caso como no outro, exige-se um mínimo de credulidade, de disponibilidade, de abertura a Deus, de docilidade às evidências dos fatos. Por isso o Senhor opera milagres, para que aqueles que não acreditam passem a acreditar. Aqueles que acreditam pouco passem a acreditar mais. Porém, quando o coração do homem se fecha, a incredulidade significa a voluntária, livre entre aspas, disponibilidade de se fechar a Deus, de recusar a aceitar, recusar-se a acolher Deus nas suas manifestações. Aí o coração se endurece, de tal forma que qualquer coisa que aconteça na frente dele, na frente dessa pessoa, ainda que seja o mais fantástico, o mais sobrenatural, é perda de tempo. E Deus se torna impotente. E isso assusta profundamente. Vejam, a impotência de Deus é prova do seu poder. Pode parecer contradição o que eu estou dizendo, mas não é não. Olhe, o amor tem que ser onipotentemente impotente. Não, eu estou mexendo com palavras. Nem pense que eu estou errando, não. O amor é poderosamente impotente. Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. A parábola do filho pródigo, o pai é Deus Pai. Dá-me a parte da herança que me cabe. O filho decidiu. O pai poderia usar o seu poder e amarrar o filho e manietá-lo e colocar uma camisa de força e dizer: você não sai daqui de jeito nenhum, eu vou usar todo o meu poder para impedir você? Em abstrato, poderia. Mas quem ama não utiliza esse expediente. O silêncio do pai que dá o que o filho pede e respeita. Naquela hora, o pai se torna impotente. É preciso que a onipotência experimente também esse momento do amor doloroso, sofrido. Parta. Jesus
celebrando o segundo João, o diabo entra no coração de Judas e o todo-poderoso Jesus olha para Judas e diz: o que você tem a fazer, faça depressa. Mas, e Judas saiu, mas tem outro texto muito mais doloroso. Agora é Jesus na cruz. Mateus, capítulo 27, de 39 a 42. Os que passavam o injuriavam, sacudiam a cabeça e diziam: destróis o templo e o reconstróis em 3 dias. Salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, os escribas e anciãos também zombavam dele. Ele salvou os outros e não pôde salvar-se a si mesmo. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e nós creremos nele. E o Deus que pode tudo quis não poder absolutamente nada. Só o amor torna quem tem algum poder impotente. E em determinados momentos de quem tem algum poder, se ele ama, a manifestação mais bonita e sofrida do amor, ser impotente. Eu quero silenciar pelo respeito que eu tenho àquela pessoa que eu amo tanto e que está dizendo isso, que está querendo fazer aquilo e assim por diante. E dou um exemplo dessa impotência que somente as pessoas que amam são capazes de manifestar. A esposa traída, que sabe que está sendo trocada por um amante, e o esposo diz: vou deixar você para morar com ela. Ela não se humilha de forma patética, de forma alguma, nem se ajoelha: pelo amor de Deus, não me deixe, o que é que eu vou fazer, que vai ser da minha vida sem você? A porta da rua é a serventia da casa. De fato, agora, nesse momento, é perda de tempo, porque tentar dissuadi-lo, ele já está decidido. Veja a que ponto chega o pecado de endurecer o coração, e a pessoa está decidida. O respeito. A impotência de Jesus significa isso. Eu podia punir, eu podia enviar castigos, eu podia responder à altura. No caso da cruz, eu podia descer da cruz, mas é por amor que eu faço. E aqui, o amor pela pessoa amada, que na verdade está silêncio. E a resposta dele, absolutamente privação do exercício do seu poder. Por outro lado, agora, os 3 minutos que ainda nos restam vão mudar. A primeira vez ele veio impotente. Não pôde fazer nada no presépio porque era uma criança. Não pôde fazer nada diante da maldade, da inveja, da raiva, do ódio dos escribas, fariseus, doutores da lei, herodianos, todos que se insurgiram contra ele, e ele não fez nada. Impotente. Precisou muitas vezes correr de certos lugares, fugir de certas cidades, não andar em certos ambientes. Oh, quão impotente ele é! Até diante de Judas Iscariotes, ele não pôde fazer nada, ele não quis fazer. Ou seja, ele abriu mão do direito de agir, de revidar, de punir e de castigar. Mas quando ele vier em glória, não vai vir impotente. Ele vai vir com suas mãos chagadas e vai olhar para todos aqueles que o mataram, todos aqueles que rejeitaram a ele, todos aqueles que vociferaram contra ele. Ele não vai vir impotente, virá com poder e glória. O tempo de sua impotência, hoje, na vida de quem quer que seja, aparentemente é sinal de derrota, é sinal de fracasso, é sinal de incapacidade, um Deus que não pode, um Deus que não consegue, enfim. Onde está este Deus impotente diante de tanta criança que morre de fome, de tanta injustiça nas favelas, diante de tantas guerras? Cadê esse Deus impotente? Esse Deus não tem poder. Você tem certeza do que você está falando? Das situações está aprisionado.
Jesus está impotente, mas não por ele ser impotente, é por alguma coisa dentro de nós, em nós, na aventura humana, na trama da história, que pode torná-lo todo-poderoso em ação ou absolutamente impotente. Está terminando o nosso primeiro bloco? E como tem que ser. Jesus, o impotente poderoso. Jesus, o poderoso impotente. Não saia daí. No segundo bloco, a gente volta com esse argumento impressionante. Vem aí, uma noite especial. Falta apenas uma semana para o troféu Louvemos o Senhor. Troféu Louvemos, mais do que premiar, honrar aqueles que ouviram a voz de Deus e decidiram dedicar suas vidas, dons e talentos a Ele. Dia 7 de novembro, aqui, na Século XXI. Você sabia que agora você pode receber o seu alimento espiritual e o boleto através do WhatsApp? Quer saber como? Trel, Valinhos, Batalha, Alcobaça, Nazaré, Santarém e Óbidos. Em comemoração aos... É momento de despertar, seguir a Deus e fortalecer a nossa fé. No livro Desperta, escrito por Frei Gilson e professor Felipe Aquino, você encontra ensinamentos que te farão despertar para a fé e aproximar-se ainda mais de Deus. Adquira agora o livro Desperta. Ligue 0 operadora 19 38 79620 ou acesse shoppingcatólico.com.br. Que bom que você continua conosco. Passou o intervalo, está começando o nosso segundo bloco, nosso programa semanal Eclésia, debruçando-se sobre um argumento da mais alta relevância, a impotência de Cristo. Nós que professamos no credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Todo-Poderoso, onipotente. O Pai é onipotente e tudo que o Pai tem, o Filho tem e o Espírito Santo tem quanto ao poder. Os três são onipotentes e não são três deuses onipotentes, mas três pessoas onipotentes num único Deus. Retomamos agora a impotência de Cristo com relação a nós. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13, tem um texto que é crucial para nós compreendermos a impotência de Cristo na nossa vida. Ele que pode tudo, a depender de nós não pode nada. Nós temos o poder de torná-lo impotente na nossa vida. Mas o texto vai tratar de uma coisa muito boa. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2, 13. É Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Todas as nossas decisões livres, todos os atos humanos, eles têm como autores nós mesmos. Por exemplo, eu decido levantar a minha mão direita. Eu decido baixar a minha mão direita. Essa decisão é minha.
O querer foi meu. Mas o apóstolo Paulo diz, é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Em que sentido, se a decisão foi minha? No seguinte sentido. Primeiro, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. O que tu tens que não tenhas recebido? O meu querer, eu não recebi de mim. Eu recebi de Deus. É claro que quem exerce o meu querer sou eu. E Deus realiza o meu querer auxiliando-me com a sua graça. Há, porém, um momento em que o meu querer não tem o auxílio da graça de Deus. É quando eu quero pecar. Minha capacidade de pensar não é minha. O que tu tens que não tenhas recebido, 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Mas quando eu começo a inteligir, quando eu começo a aprender as coisas contra Deus, com a intenção que não é a querida por Deus, o exercício da minha inteligência não tem a ajuda da graça de Deus. Para você compreender isso, imaginemos que alguém recebe um presente. Dentro dessa caixa que você abre, está uma realidade muito bonita, que você pode usá-la para o bem ou para o mal. O presente não tem culpa e a pessoa que deu o presente para você não tem culpa quando esse presente é usado para uma finalidade que não é a querida por aquele que lhe deu o presente. Deus não nos deu inteligência para pecar. O mau uso que fazemos da inteligência, a capacidade de intuir, de arquitetar, de manipular o assalto, o estupro, o roubo, as mortes, etc. Essa inteligência foi um presente de Deus para você. Agora, Deus quer que você queira, que você execute, com todos os dons que Deus deu para você, em favor dele, para o bem, para a salvação dos homens, para a sua salvação, para a felicidade dos homens, para a salvação de todos os homens. Enquanto a sua capacidade de entender e de querer é usada para o bem, é usada segundo Deus, Deus coopera em você o querer e o executar, ajudando você com o auxílio de sua graça, mas respeitando sua autonomia. Quem decide é você. Não é Deus empurrando você, não é Deus forçando você, não é Deus tolhendo a sua autonomia, forçando sua liberdade, coagindo sua inteligência, obrigando você a agir. Não. É a nossa experiência, seja dos assassinos, daqueles que causam guerras, daqueles que desejam o mal, que maquinam o mal, que perpetram o mal, são sempre seres humanos, com a intangível, intocável capacidade. É difícil, a coisa seria problemática, a coisa seria complicada, difícil de ser aceita. Vejam, Deus dá a inteligência ao santo e dá ao estuprador. Dá ao assassino e dá à pessoa caridosa. Dá ao pior bandido da história e dá à Madre Teresa de Calcutá. Quando Deus percebe que essas capacidades que Ele deu para todos está sendo utilizada para o mal, Ele que criou essa criatura, sua imagem e semelhança, pela coerência consigo, pelo respeito que Ele tem, a sua decisão, ela façam. Deus não impede que o mal se articule, que o mal cresça, que o mal se agigante. E que o mal crie estruturas de perversidade, de sofrimento, de dor e de morte. Isso eu estou falando das mazelas sociais. Isso eu estou falando da corrupção. Isso eu estou falando das grandes guerras mundiais. Segunda Guerra, que ceifou mais de 50 milhões de vidas humanas. Mas a história não só tem esses protagonistas, não. A história tem uma reação. Para cada malvado na face da terra existe uma pessoa boa. Para cada perverso na face da terra existem os honestos, existem os decentes, existem os caridosos, existem os misericordiosos, existem os verdadeiros, existem os puros, existem os santos, existem aqueles que arregaçam as mangas e não entregam o mundo para os maus. Estou falando da cadeia de solidariedade, da cadeia de
compaixão, de união em prol de ideais humanitários e, mais do que isso, em favor daqueles valores explicitamente evangélicos? E aqui eu já respondo a você: onde está Deus? Diante de tanto sofrimento, diante de tanta criança passando fome. Preste atenção. Vastes, porque era peregrino e me acolhestes. Quando foi que te vimos com fome, com sede, nu, na prisão, peregrino, enfermo? Todas as vezes que fizestes isto a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Aqui está a resposta. A você que nutre ódio contra Deus porque acha que ele é impotente, quem disse que ele é impotente? A impotência dele, ele não faz nada na vida daquele que, recebendo os dons de Deus, utiliza esses dons para o mal. Ele não faz nada permitindo, faça o mal. Mas tem outros corações que são dóceis a Deus. Tive fome e me deste de comer. Onde estava Jesus nos famintos da cidade de Calcutá, na Índia? Estava no próprio faminto, tive fome, e estava também em Madre Teresa de Calcutá. Me deste de comer. Aqui está Jesus, agindo no mundo, presente no mundo, chorando no mundo, angustiado no mundo, mas também com as mãos arregaçadas no mundo. Portanto, seja honesto, seja sincero, ao tratar da impotência de Cristo. Impotência em termos para certas pessoas, em certos contextos, por decisão delas. Mas o mundo não está entregue a todas essas pessoas, não. Existe uma raciosa, não ideologizada, não dando para elas o que elas pedem, mas aquilo que elas realmente necessitam. Uma sadia, uma autêntica educação que promove, que tira da ignorância, que liberta, que promove. Todas as iniciativas em vista de possibilitar dias melhores para as populações carentes. Essa rede humanitária espalhada no mundo inteiro. Cale a boca, você que diz que Jesus é impotente e não está agindo na história da humanidade. Está agindo sim, por meio dos seus instrumentos. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estive nu e me vestistes. Cada vez que um coração humano, cada vez que uma alma generosa, cada vez que um missionário, que um evangelizador, cada vez que uma pessoa sensível diante da indigência de quem quer que seja, arregaça suas mangas e se oferece no altar do sofrimento de uma vida de entrega e de abandono e vive em prol desse ideal evangélico. Eis a força de Jesus. Decida. Quem disse a você que a impotência de Jesus vale para todas as pessoas em todas as épocas? A impotência de Jesus vale para aqueles corações que se endurecem, para aqueles corações que se obstinam e dizem: eu decido, eu faço, eu quero pecar, eu quero essa estrutura, eu quero que o mundo se dobre diante de mim, eu quero que todos orbitem em meu redor, eu não quero seguir esse Deus, eu quero seguir meus próprios ditames com aqueles que pensam como eu. Sim, o homem sempre terá essa possibilidade e Deus, para esses, será impotente. Mas aí ele olha para o outro lado da humanidade. Sim, aqueles que fazem guerra, eles podem ser freados por aqueles que não querem guerra. E não estou aqui entrando no mérito de que guerra se resolve. Aí é que está a perspicácia, aí é que está a capacidade nossa de utilizar mecanismos, dispositivos, ainda que árduos. Sim, porque dialogar. Porque dizer, vamos sentar aqui, não vamos caminhar por esse caminho, por essa forma, por essa tentativa de solução, porque ela só traz prejuízo para todos nós. A capacidade do diálogo, o bom senso, sentar-se à mesa, colocar as divergências de lado para se chegar a um ponto.
qualquer caminho menos a guerra, menos a morte. O ser humano é carente de paz, o ser humano deseja viver e viver em abundância, e esse é o desejo de Jesus para todos nós. Sim, Jesus nos deu um poder tremendo, o poder de conseguir, de transformar a nossa vida humana em algo belo, onde todos tenham de fato acesso não apenas aos, digamos, direitos fundamentais, água, moradia, ecologia, etc., mas a verdadeira paz, onde a vida humana é respeitada desde a sua concepção até o seu desenlace natural, onde os direitos do homem são respeitados, onde a criatura humana seja de fato preservada, protegida, amparada, tenha os seus direitos sociais todos garantidos e principalmente o direito de buscar Deus, de professar a sua fé. Esse é o principal direito. Dai a César o que é de César, disse Jesus, mas dai a Deus o que é de Deus. Colocar Deus no centro da nossa vida, no centro da nossa existência. Você percebeu aqui que a questão da impotência, ela é paradoxal, sem dúvida alguma. Deus sempre será impotente, não pode fazer ali milagre algum. Marcos capítulo 6, de 4 a 5. Assim sempre será. Mas, por favor, cada vez que você olhar, que você analisar, que você intuir alguma suposta análise que diga onde está Deus? Deus está no sofrido, no agonizante, Deus está no pequeno cujos direitos são vilipendiados, e Deus está também querendo se libertar no coração do frouxo, do medroso, daquele que pode fazer tanto para aliviar a dor do outro. Ignorância, eduque. Medo, liberte. Guerra, trabalhe para construir a paz, que tem tantas exigências, por outro lado. Bem, o último bloco vai ser somente para perguntas. Já devia tratar das perguntas agora, mas era preciso pontuar isso a partir de Filipenses 2,13. É Deus que, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. O que há de bom, de honesto, de justo, de libertador, de promotor da dignidade humana no mundo, é Deus agindo por meio dessa pessoa. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O poder de Deus está dentro de você. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me conforta. Agora, eu posso permitir que Deus não possa nada dentro de mim. E Deus vai respeitar isso. Mas que bom que você não é a única pessoa do mundo. Existem outras que não pensam como você. A gente está terminando o segundo bloco. Não saia daí. Daqui a pouco a gente volta. Vem aí uma noite especial, no dia 7 de novembro, Troféu Louvemos o Senhor. Troféu Louvemos, mais do que premiar, honrar aqueles que ouviram a voz de Deus e decidiram dedicar suas vidas, dons e talentos a Ele. Dia 7 de novembro, aqui, na Século XXI. Hoje eu trago uma super dica aqui para você, lançamento exclusivo do nosso Shopping Católico, que é o adorno de porta das mãos ensanguentadas de Jesus. Você imagina abrindo a sua porta todos os dias e tendo a oportunidade de pedir o poder das mãos ensanguentadas de Jesus sobre a sua vida e a vida de toda a sua família? É esse o objetivo com esse adorno de porta das mãos ensanguentadas de Jesus. Pedir proteção. Curados pelo poder do nome de Jesus. O que você precisa? Venha experimentar o poder transformador de Deus no programa Louvemos o Senhor. Pregações com Padre Ronicés Queiroz, Padre Francisco Ivanildo e Padre Wendel Xavier do Instituto Salvista. Muita música com Ministério Excelsis, André Reis e Evandro José. Adoração ao Santíssimo Sacramento com o Padre Eduardo Dogart e Irmã Luísa Tecila. Apresentação, Padre Adilson Priest.
Encerramento com a Santa Missa. Esperamos por você, neste domingo, a partir das 9 da manhã, aqui na Rede Século XXI. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse intervalo, o segundo intervalo. Está começando o nosso terceiro e último bloco do nosso encontro Eclésia, nosso compromisso semanal, toda terça-feira. Desta vez tratando do argumento fascinante da impotência de Cristo. Deus Todo-Poderoso que em certas situações não pode absolutamente nada e que em certos acontecimentos da história parece não poder nada, mas está agindo poderosamente. Agora é um convite que eu faço a você. Primeiro, agradecer a todos os sócios da Associação do Senhor Jesus que são fiéis em suas orações e doações. Obrigado por você estar conosco, por você fazer parte dessa família. Graças à sua doação, este programa que é gravado e, às vezes, principalmente ao ar, vai ao ar sempre, excepcionalmente pode ser gravado, mas com toda essa elaboração, essa obra de evangelização pode ser efetivada aqui na capital federal e o sinal nós mandamos lá para Valinhos, em São Paulo, a sede da nossa Rede Século XXI. Sua colaboração também ajuda a construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus, que está a todo vapor. Agora estamos na parte do telhado e tudo isso tem sido feito com sua colaboração. Por favor, nos ajude. Se você ainda não é sócio, se inscreva pelo Pix que está aparecendo aí na sua tela. Dê a sua colaboração para que nós possamos manter sempre, há mais de 40 anos, quase 40 anos, essa associação na missão de evangelizar. Agora nós vamos às perguntas. Nesse bloco, já recebemos aqui algumas perguntas e vamos tentar respondê-las depois da exposição do argumento, sempre com a palavra de Deus, Cristo Jesus, o impotente, mas também Cristo Jesus, o onipotente na história. E a sua onipotência se revela também quando nós emprestamos para Ele nossos braços, nossas mãos, nossa doação, nossa inteligência, a oblação da nossa vida. E o juízo final, Mateus capítulo 5, versículo 25, de 31 a 46, mostra exatamente isso. Quando Deus se torna impotente, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Deus não condiz, Deus não compactua, Deus não aprova, Deus não coopera com o pecado. Quando ele acontece, Deus respeita, não impede. Mas existe também o outro lado da história. Vinde benditos do meu Pai. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestiste. Preso e me visitaste. Enfermo e foste ver-me. Peregrino e me acolhestes. Aqui está uma das provas mais bonitas da onipotência de Jesus na história. O seu poder sendo exercido por nosso intermédio. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui está o poder do amor, o poder da solidariedade, o poder da caridade, o poder do perdão exercitado por todos nós. Primeira pergunta. A falta de oração da parte do homem faz com que essa impotência se manifeste na vida cotidiana? Isso contribui, sem dúvida alguma,
quem não reza, diz Santo Afonso Maria de Ligório, não se salva. E dificilmente uma pessoa vai para o inferno sozinha, leva consigo, já dizia outro grande pensador da igreja. Em João capítulo 14, versículo 14, Jesus nos dá uma dica, e eu escrevi um livro só sobre isso. O livro se chama A Oração Infalível. Qual é o segredo da oração com a qual você pode tudo? João capítulo 14, versículo 14. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vo-lo farei. E no versículo anterior, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vo-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. É promessa de Jesus. Quem reza em nome de Jesus, tudo o que ele pede a Deus, Deus faz. Tudo o que ele solicita a Jesus, Jesus atende. É claro que a oração tem o poder de mudar a história. Sim, é uma parte importante com a qual Deus muda a história. Deus revoluciona a história. Deus transforma a história. Deus santifica a história. Deus transtorna uma história. A Virgem Maria diz isso. Depois os poderosos de seus tronos, elevou os humildes. Despediu os ricos de mãos vazias, saciou de bens os famintos. No juízo final, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Com os joelhos dobrados à luz de João capítulo 14, versículo 14, nós temos sim os dois grandes segredos para mudar o mundo em que vivemos. Joelhos dobrados pedindo ao Pai em nome de Jesus e pedindo a Jesus em nome dele mesmo, e as mangas arregaçadas como instrumentos de transformação do mundo. Próxima pergunta. Essa impotência de Jesus tem então relação com a frase de Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, quando sou fraco é que sou forte? Eu considero que sim. O contexto dessa frase é o seguinte: São Paulo, diante do aguilhão na carne que ele recebeu, um espinho, um anjo de Satanás para esbofeteá-lo, e nós não sabemos exatamente em que consiste isso, se era um defeito físico de São Paulo, se era um defeito moral, se eram os adversários dele que não deixavam-no em paz, etc. Ele pediu a Deus 3 vezes, pediu ao Senhor Jesus 3 vezes que o livrasse desse espinho, que o livrasse desse aguilhão. E a resposta de Jesus foi essa: basta-te a minha graça. E ele então acrescenta logo depois: quando eu sou fraco, então é que sou forte. Ou seja, ele se gloria nas fraquezas dele, porque é quando o homem se sente fraco que Deus Todo-Poderoso opera poderosamente. Essa fraqueza é, antes de tudo, o reconhecimento da sua incapacidade. Eu já citei, acho que no bloco anterior, ou no primeiro bloco, citando Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, tu dizes, sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Esse reconhecimento da nossa miséria, acompanhado de um abandonar-se nas mãos de Deus, eis-me aqui fraco, imperfeito, incapaz, pecador, débil, eis aqui a escória da humanidade, reconhecendo que sem tua graça eu nada posso. Sem mim nada podeis fazer. Pois bem, venho a ti, Senhor, implorar o teu perdão, suplicar o teu socorro e dizer que, com o auxílio da tua graça, eu, fraco, me sinto forte. A pergunta do jovem, ela é oportuna, o texto foi bem citado e bem aplicado ao argumento que estamos a desenvolver. Vamos à próxima pergunta. E quanto àqueles que não receberam o anúncio do Evangelho? Como se manifestará sobre eles a potência de Cristo? O apóstolo Paulo, no capítulo 2 da carta aos Romanos, diz que todos os que sem a lei pecaram, sem a aplicação da lei perecerão. É verdade. Capítulo 2, versículo 12. Mas também aqueles que não conheceram a lei, mas se esforçaram por viver de acordo com os ditames de sua consciência, fazendo o bem, evitando o mal,
a graça de Deus também age sobre eles. Há um princípio que o apóstolo Pedro, no capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, ele vai à casa de Cornélio, o centurião, que vai depois ser batizado, e diz o seguinte na casa de Cornélio. Atos 10, versículo 35. Eu reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Em toda nação, de todas as épocas. Quem fizer o que é agradável a Deus e fizer o que é justo, é instrumento de Deus. Pensemos naquelas pessoas que viveram 10 mil anos antes de Cristo, 20 mil anos antes de Cristo. Viveram no tempo dos faraós, no Império Babilônio, no Império Assírio, no Império Acádico, no Império Chinês, no Império Inca, no Império Maia. Bem antes de Cristo, nunca ouviram falar do Evangelho. Deus agiu ali? Sim, agiu. Naqueles que... Por favor, Atos 10, 35. Deus não faz distinção de pessoas. Mas em toda nação lhe é agradável o que o temer e fizer o que é justo. Sem culpa, nunca ouviram falar de Jesus, mas tementes a Deus. Ainda que a noção deles de bem e de mal tenha sido bem diferente das noções do Evangelho. Mas temente a Deus. Não fazia para os outros aquilo que ele não gostaria que os outros lhe fizessem. Respeitou os demais. Foi justo, foi honesto, foi sincero, foi verdadeiro e fazia o que era justo. Certamente conseguiu a salvação. Isso não quer dizer que a igreja ela é relativa. Isso não quer dizer que o evangelho não deva ser anunciado. Tanto é que Cornélio pagão mandou chamar Pedro. Era um homem justo, era um homem temente a Deus, era um homem elogiado pelo Senhor, era um homem que praticava a caridade. Sim, um pagão, mas mandou buscar São Pedro. O paganismo precisa da mensagem do evangelho e conhecereis a verdade vos libertará. No paganismo existe algo de bom, mas não existe tudo de bom. E tudo de bom é o evangelho. Acho que eu respondi a pergunta desse jovem. Vamos agora à próxima pergunta. Como Deus é onisciente, por que Ele não se antecipa às crises, guerras e calamidades? Deus, quando nos cria, nos coloca numa aventura humana. Eu lhe pergunto, uma mãe que está grávida, ela sabe que quando o filho nascer e crescer, ele vai enfrentar muitas dificuldades. Não seria melhor ela não ter o filho? Para que ter filho se ele vai nascer, vai crescer, vai sofrer, um dia vai tomar decisões, vai passar por dificuldades na vida? Não é melhor não ter filhos? Não. O amor da mãe leva, não apenas o amor dela pelo esposo e do esposo por ela, a querer que outros participem da vida. Ela quer também, porque ama, Deus Todo-Poderoso, o autor da vida, o criador dela e do seu esposo, ela quer colaborar com a vida, mesmo sabendo dos riscos que os filhos vão experimentar. Eu quero ter os meus filhos, eu quero amá-los. Sim, a graça de Deus vai ajudá-los. E eles estão sujeitos a tantas intempéries, estarão sujeitos a tantas dificuldades, mas no que me couber, vou educá-los, vou amá-los, vou protegê-los, vou incutir valores no coração deles, para que eles também desfrutem do dom que Deus me deu. A vida é um dom, é um presente de Deus, e na minha vida eu encontrei o meu esposo, encontrei minha esposa, e não é justo, já que somos casados, que nós não colaboremos com o gesto criador de Deus, crescei e multiplicai-vos. Sim, eles virão sujeitos a esse mundo com tanta dificuldade, com tanta dor, com tanto sofrimento, com tantos riscos, com tantas ameaças. Mas a força do amor, eu os desejo desde já no meu ventre, desejo um parto feliz, desejo cuidar deles, protegê-los, amá-los, cuidá-los, ampará-los, para que também eles tomem essa decisão e atravessem a vida com a ajuda da graça de Deus, sujeitos a tantas dificuldades.
Agora transponha isso para Deus e você já entendeu. Porque Deus, mesmo diante desses riscos, nos cria. E mesmo sabendo dos riscos e perigos a que estamos sujeitos nesta terra, Deus quer que nós venhamos à existência. E Deus não impede que nós venhamos à existência. E Deus nos ajuda. O que é mais bonito? É você impedir que uma pessoa passe por riscos e, portanto, não amadureça, não cresça, não se fortaleça, não lute, não enfrente. Ou então você vai lutar, você vai enfrentar, porque assim você amadurece, porque assim você cresce, porque você assim se santifica. Um soldado bem treinado é aquele que enfrenta riscos. Se você não é bem treinado, se você não se expõe aos riscos, você não pode ser um vitorioso. Você não tem o direito a ganhar a medalha. Você não pode, você não merece, você não vai receber esse epíteto de vitorioso. Última pergunta: como podemos nos entregar confiantes a Deus e sua providência divina? Que graças posso pedir a Deus diante dessa impotência em um caminho de santidade? Temos muito pouco tempo, mas eu respondo com o Salmo 120, que diz de forma muito bonita o seguinte: eu levanto os olhos para os montes e digo de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem. Não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda. O Senhor é o teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo mal. Ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e por todo sempre. É esse abandono incondicional nos braços de Jesus, suplicando que Ele, que não dorme nem cochila e que é o guarda de Israel, conduza os seus passos, proteja a sua casa, defenda a sua família, não permita que nenhum mal, seja do inimigo, seja de seres humanos, entre na sua casa, cause dano a você e às pessoas que você ama. Estamos a 30 segundos do final. Peço a você que se inscreva no nosso site, domjosefalcão.com.br, também no YouTube, e aguarde as postagens, que serão muitas nos próximos anos, se Deus permitir. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida. Até breve.